Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, Jesus começa a trazer um assunto ali que é muito pertinente. Jesus fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E a gente vai tentar, irmãos, falar como viver acima da ansiedade. Como viver acima da ansiedade. E vamos trabalhar 3 pontos nessa manhã. E a gente não pode perder essa linha de raciocínio, de pensamento. Esses 3 pontos se dão da seguinte forma: somos acometidos pela ansiedade. Como devemos reagir quando a ansiedade bate a porta e o resultado da nossa reação. Primeiro ponto, somos acometidos diariamente pela ansiedade. Segundo ponto, como devemos reagir quando a ansiedade bate a porta. E terceiro, a reação quando o resultado da reação quando eu digo não para a ansiedade. A ansiedade está na vida humana, faz parte, está aí no seu sangue, está no meu. São situações que acontecem dia a dia, no nosso dia a dia, que nos tiram a paz, que desestabiliza, tira aquilo que estava seguro, e são vários fatores, seja da ordem financeira, emocional, familiar, na área da saúde. Então, quando a gente perde alguma coisa, isso mexe com as nossas emoções. E a ansiedade, de uma maneira assim, geral, de maneira simples, não querendo aqui definir, é o desejo de querer resolver uma situação sem as condições para isso, ou antecipar o futuro. Então, uma característica da pessoa ansiosa é que ela quer antecipar, ela quer trazer o amanhã para poder resolver. Só que o próprio Jesus, no capítulo 6 em Mateus, fala que não podemos resolver nada. O dia de amanhã nós não podemos resolver nada. Diariamente, Alain postou aqui, somos acometidos pela ansiedade diariamente, e é verdade. Todo tempo, seja uma mensagem que a gente recebe, uma ligação à noite, uma mensagem que a gente recebe, produz em nós uma desestabilização. Que o Senhor nos conduza nesse momento, para que a gente perceba como devemos reagir. Olha, nesse mundo que a gente vive, gente, vamos pensar esse contexto de uma crise sanitária mundial, uma crise que é, em certo sentido, crise política, crise financeira, crise jurídica. Esse momento no qual estamos vivendo aqui no Estado, né, de confinamento, ou se preferir, o lockdown. Então, todas essas situações que acontecem no nosso exterior acabam produzindo algo em nós. E ele mexe não só com as nossas emoções, mas, sobretudo, com o aspecto da nossa fé. Porque, como discípulos de Cristo, nós vivemos por fé, não podemos nos deixar ser abatidos, ser levados por aquilo que nós recebemos
diariamente. Diariamente. Eu disse para a Thay outro dia que seria bom se a gente fosse para uma roça que não tivesse internet, não tivesse nenhum sinal de comunicação. A gente ficasse lá uma semana sem contato, só com a natureza, para a gente acalmar um pouquinho, para nos ajudar a acalmar a nossa alma, a gente não ficar preocupado com tanta coisa. E como devemos reagir a essa turbulência de situações que nos levam à ansiedade? O próprio Senhor fala no capítulo 6 de Mateus que devemos buscar o reino de Deus. Todo mundo conhece, buscar primeiro o reino de Deus. Eu não vou dar aqui os versículos, a gente não vai fazer leitura. Depois você ou passo aí, ou depois você leia esses endereços, ou esse endereço aí, que é de Mateus, capítulo 6. Ele fala para a gente buscar o reino de Deus, mas eu perguntaria, e ontem eu, conversando com o Senhor, eu falei, mas Senhor, eu já não tenho o reino de Deus? Eu já não sou discípulo do Senhor? Eu já sirvo o Senhor? Por acaso eu não estou no teu reino, Senhor? Por que eu tenho que buscar o teu reino? Então, precisamos discernir esse buscar primeiro o reino de Deus. Para as pessoas que não conhecem o Senhor, isso é fato. Tem que buscar o reino de Deus. E para nós, que já fazemos parte do reino de Deus, perceber o lugar no qual estamos e a quem servimos. Para nós, ativar aquilo que nós somos, as nossas lentes que se baseiam na fé. E aí o texto, e se a gente pegar o contexto de quando Jesus fala, é interessante que algumas coisas, alguns fragmentos das Escrituras tomou meu coração, irmão. Tomou meu coração. E eu queria ler um pouquinho para a gente... eu não vou só citar os textos, tá? Vou citar aqui, vou fazer a leitura, mas, por favor, não precisa correr para a Bíblia agora, não. Porque esses textos, eles nos ajudam a compreender ou nos ajudam a relembrar a quem nós servimos, ao Deus vivo. Por que a gente tem que ficar ansioso? Por que a gente tem que ficar para lá e para cá, tentando resolver problemas? Por quê? Se nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é soberano. No livro de Isaías, eu vou ler aqui, Isaías 41, me permita. Olha o que o texto diz, e aí eu vou dar nome, vou colocar aqui o nome para cada frase aqui. Não temas, Fabiana, porque eu sou contigo. Não te assombres, Cristia, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, Anderson. Eu te ajudo, Mateus. Eu te sustento, Fábio, com a minha destra fiel, ou com minha mão direita. Isso aqui é Deus falando. E ajuda, Fábio, com a destra direita ou com a mão direita, se referindo ao próprio Cristo, que está assentado ao lado do Pai, reinando, ao lado, no trono, à sua direita. Então, quando nos apegamos a essa palavra, isso está em Isaías 41:10, quando nos apegamos, o nosso coração começa a se encher de fé, o nosso coração começa a perceber que a gente está
se estressando ou se agoniando à toa. O Senhor não tem taquicardia. O Senhor não está estressado, roendo unha e com insônia pelas coisas que estão acontecendo aqui, neste mundo. Não. A Bíblia fala, nas entrelinhas, que nada surpreende o Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Aí, para aqueles que, de repente, chega uma conta e não tem como pagar aquela conta, eu estou dizendo que o que é terreno, o que é humano, o que é natural, a gente ser abalado. Vixe, eu tenho que pagar essa conta, e agora? E o dinheiro, Senhor? E aí a gente busca, primeiro, a nossa esfera de atuação. E a ansiedade é interessante, é que a gente tenta resolver, e a gente passa pelo mesmo percurso várias vezes. Eu dei esse exemplo da conta, né? Aí pensa, eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho, só vou receber salário, se é que a pessoa está trabalhando. Só daqui 30 dias eu tenho que pagar. Eu já pedi emprestado para isso, eu já fiz um empréstimo para aquilo. Será que tem alguém que possa me ajudar? Aí a pessoa não tem uma resposta. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai pensar a mesma coisa. Ela vai falar, vixe, eu vou receber o salário no final do mês e eu não tenho como pagar. Ela passa, isso tem um desgaste profundo no organismo da pessoa. Não é só na alma, não. A ansiedade traz problemas para o corpo, para o soma, para o nosso corpo. Então, olha esse fragmento que nós lemos. Mas não só isso. Eu queria ler um outro aqui com vocês. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e 6. Não leio agora. Preste atenção aqui. Olha o que está escrito lá em Hebreus 13. E aí, Alain, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É o que o Senhor diz. E aí eu fui buscar, compreender o que esse texto está dizendo. Você sabe como é que é esse versículo, ou esse fragmento no original? O versículo 5 de Hebreus 13. No original é assim: nunca, nunca te deixarei, não mesmo, nunca, nunca te abandonarei. Irmãos, é o Senhor que está dando por 5 vezes aqui uma ênfase. Está dando uma ênfase. Nunca, nunca te deixarei. Não, não mesmo. Nunca, nunca te abandonarei. Então, irmãos, é uma atitude de fé. A fé é o meio de vencermos a ansiedade, é entrar no descanso do Senhor. Entrar no descanso do Senhor. Precisamos saber a quem nós estamos servindo. A um Deus que, segundo o Salmo 147, conhece todas as estrelas e a chama pelo nome, pelo seu nome. Você sabe quantas estrelas tem aproximadamente, segundo a ciência? Bilhões de trilhões de estrelas. E o Senhor conhece todas e a chama pelo nome. Agora, deixa eu te falar aqui, ó. Tem aqui na minha frente uma quantidade de pessoas que eu conheço. Agora, imagine, muitas das vezes, e aí quem é professor sabe o que eu estou falando, troca o nome, porque são tantos alunos, sabe, mas não dá, não lembra o nome.
Essa semana eu encontrei um ex-aluno meu, falou comigo, veio até a mim, falou comigo, mas eu não me lembrava do nome dele. Isso só mostra quem nós somos enquanto a nossa limitação. Mas o Senhor, Ele conhece a todos nós e nos chama pelo nome. Ele te conhece, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe da angústia, caso você esteja passando. Ele sabe dos teus problemas, Ele conhece. E há um desejo, aqui é muito importante, irmão. Há um desejo no coração dele de resolver a tua causa, da forma dele, mas ele quer resolver. Amém? Se apegue a essas palavras. Eu citei apenas duas aqui, mas eu poderia aqui abordar outras e outras. E eu queria trazer o último ponto, para a gente não se estender, é o resultado da nossa reação quando andamos por fé, quando tomamos posse da palavra de Deus para as nossas vidas. A reação é servir as pessoas, servir as pessoas, servir as pessoas, servir os irmãos, servir o mundo. E me permita aqui só citar dois textos. Um que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, que fala para lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes o mal, que mal sobrevirá à terra. Nesse tempo, irmãos, de confinamento, o qual estamos vivendo, as pessoas estão comprando, estão guardando, estão segurando dinheiro porque não sabe. A atitude de fé é o contrário, é você distribuir o que você tem, uma atitude de fé, lançar o pão sobre as águas e ter certeza que vai recolher e que vai achar, é fé, irmão. Se você jogar o pão na água, ele vai dissolver naturalmente, pensando. Mas na atitude de fé, não, é diferente. Jesus fala também para a gente, e recomenda, lá em Lucas 16:9, para a gente fazer amigos com as riquezas iníquias, se referindo ao dinheiro. Para a gente fazer amigos, usar dos nossos recursos para fazer amigos, para que quando aquelas faltarem, esses amigos possam nos receber nos tabernáculos eternos. Irmãos, tem muita revelação ali. Então devemos servir com o nosso tempo, servir com os nossos recursos, servir com conselho, servir com consolo, servir, na medida do possível, com um abraço, servir com a oração. Então, quem consegue viver acima da ansiedade tem as condições de servir, de levar pessoas a conhecer a Cristo, de ajudar o outro, de ajudar o irmão. Quem não é acometido por situações que venham a gerar ansiedade? Quem? Então, irmão, então, irmã, toma posse da palavra de Deus, viva pela fé. Amém? E aqui eu quero findar essa minha parte, né? Aqui não terminou, mas essa parte, com o que Jesus fala ainda lá naquele endereço,
Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: portanto, não vos aquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que o Senhor está falando? É hoje. Pensa na situação de hoje. Amanhã deixa lá. Não queira antecipar, não queira se preocupar ou ocupar antes com aquilo que ainda não existiu, que não existe. Amém? Éder. Ô, Cal. Bom dia, os irmãos. Ontem eu separei um momento até para ouvir Deus, e Deus foi falando algumas coisas comigo sobre ansiedade, sobre preocupações, né, da vida e tudo mais. Eu queria rapidamente compartilhar o que Deus falou comigo. Tá dando para ouvir bem, tá? O áudio tá bom? Aí o que acontece? Não só a ansiedade, mas como as preocupações do dia a dia, chateações, tudo isso são coisas que nos levam, de fato, a travar. E, de repente, travando, esquecer qual é o objetivo maior, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem um texto de João 17, que é conhecido por todos nós, que fala que nós não somos desse mundo. O que acontece? Como você mesmo disse, né, as preocupações, as coisas do dia a dia, faz com que a gente viva em torno disso que está acontecendo. Foi até mesmo um testemunho de Mali, né, as coisas seculares, tal, mas que acabam nos prendendo. Mas a palavra diz claramente que nós não somos desse mundo. E não sendo desse mundo, nós precisamos aprender, trazer à memória a nossa identidade. Deus nos chamou para viver em um outro plano. Deus nos chamou para viver de uma outra forma, pelo fato de nós não sermos desse mundo. Por conta da ansiedade, por conta da preocupação, por conta da vida do dia a dia, a gente tende a esquecer a nossa identidade. Tem uma canção que todos nós conhecemos, né, que fala: nossas vidas estão guardadas em suas mãos, estão escondidas no teu coração. Nós precisamos trazer isso à memória. Trazendo isso à memória, nós vamos conseguir andar nesse plano que o Senhor tem para nós, que é um plano totalmente fora, diferente daquilo que o mundo tem para oferecer hoje. Um texto que Deus falou muito comigo, que é outro texto conhecido, e esse eu gostaria de ler com os irmãos. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas é o texto de Jeremias 29. Nós temos uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Em Jeremias 29, 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Muitas Amém. vezes, Cal, a gente tenta viver, a gente tenta buscar um plano que nós temos, traçar metas que nós temos. Hoje eu vou fazer assim, assim, assado. Mas esquecemos de buscar o que está no coração de Deus. Qual é o plano de Deus para nós? E a palavra fala isso, porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Algo que Deus tem falado comigo é para perguntá-lo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O Senhor quer que eu me preocupe com isso? O Senhor quer que eu faça aquilo? O Senhor quer que eu chegue para tal pessoa? Qual é a pessoa que o Senhor quer que eu evangelize hoje? E por aí vai. A ansiedade, muitas vezes, as preocupações da vida, muitas vezes, é porque a gente fica ligado e pressionado, assim, ó, só naquilo que nós estamos vendo. Mas Deus tem falado que nós precisamos descobrir, andar nesse sobrenatural, nesse plano, naquilo que Deus estipulou para nós. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós não devemos ficar presos às coisas desse mundo. Na terça-feira passada, no grupo,
Deus nos lembrou de um texto de Lucas, e aí ele fala em um determinado momento que erga a cabeça, olhe para cima. Então, nós temos a tendência de olhar para as coisas que estão ao nosso redor, mas nós precisamos erguer as nossas, levantar, eles falam, né? Levante, erga vossas cabeças. Nós precisamos nos levantar diante de toda e qualquer situação. Precisamos nos levantar, erguer a cabeça, olhar para o alto, sabendo que do alto virá a resposta para todas as áreas das nossas vidas. Tudo isso por quê? Porque tudo é passageiro, mas algo que será para sempre, que nós teremos juntos na eternidade, é esse vínculo com o nosso Deus, esse vínculo uns com os outros. E é interessante a gente parar para pensar, Cal, que, que tudo isso, de fato, vai passar e vai chegar o grande dia, Mali, que Deus, como diz lá em Apocalipse, Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Então, assim, há uma esperança, há um plano perfeito, e nesse plano traz para a gente a memória que há uma esperança. E essa esperança é que nós devemos batalhar e viver diariamente. Como eu disse, né, que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Agora, por que ele vai fazer isso? Porque nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, imagina, vale a pena esperar, vale a pena passar, dedicar, nos esforçar em andar nesse plano que o Senhor tem para a gente. Quando a palavra nos diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, então isso nos traz a memória também que nós temos uma herança, que nós vamos receber algo. Lá em Mateus 16, fala isso também, que nós vamos receber os nossos galardões, a nossa recompensa por estar andando, por estar persistindo, por estar assim, ó, firme na promessa, firme no Senhor. Então, assim, nada é por acaso. Precisamos aprender a descobrir no Senhor qual andar em sintonia, qual é o objetivo, qual é a vontade dele diariamente para as nossas vidas. Algo assim que Deus falou muito claramente comigo ontem, que assim, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena descansar no Senhor, vale a pena confiar e saber que Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós e Deus assim usou uma música, uma canção para falar, a canção fala, né, que Deus nunca dorme, e é interessante isso, Deus nunca dorme. Algumas vezes Alan já compartilhou, né, independente do que está acontecendo, Deus continua lá, assentado no alto e sublime trono, ele pode acontecer o que for, Deus continua sendo Deus. Então, tem uma canção que o Senhor falou comigo, e eu gostaria, Carlos, de compartilhar. Eu consigo compartilhar a tela aqui? Aí para que os irmãos pensem, analisem, e na letra dessa canção, muitos já conhecem, mas assim como Deus usou e falou muito comigo, pode falar também com vocês. Por aqui eu não posso colocar, não, Éder. Ou você compartilha daí, porque já está liberado, ou então.
Deu para ouvir? Pois é. Algo que Deu para ouvir muito bem. algo que Deus falou muito comigo ontem. Amém, Jesus. E de fato, é isso que Cal tem ministrado, é isso que o Senhor tem falado, essa sintonia do Senhor. Não há para que chorar, né? O refrão fala: não chore, quem cuida de você não dorme. Levante, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. E é interessante que, se precisar chorar, a gente vai chorar, mas nós vamos chorar aos pés da cruz, nós vamos chorar diante de Deus, nós vamos chorar para Ele, e ao mesmo tempo que eu chorar, Ele vai trazer o refrigério, e esse refrigério é o ânimo para nós vivermos dia a dia. Esse texto que Cal compartilhou, Isaías 41, não temas, né? Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Algo que o Senhor, assim, tem nos enchido, eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. Amém? Amém. Amém. Posso compartilhar uma palavra que o Senhor me deu, Cal? Pode. Está lá em Salmo 121. O Senhor me deu essa palavra hoje para compartilhar com os irmãos. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda de agora em diante para sempre. É isso, Lidiane. Um texto bem preciso esse seu, porque inicia falando uma atitude de fé mediante a um contexto, por exemplo, de ansiedade. Eleva os meus olhos. Para onde é que a gente tem que olhar, irmão? Para o alto. É atitude de fé, olhar para o alto, não é olhar para baixo, não é olhando para os lados, não. É para o alto. É de lá que virá o teu socorro, o nosso socorro. E esse Deus que diz, lá em Isaías 18, versículo 4, diz assim: o Senhor me diz, olhando da minha morada, estarei calmo. O Senhor está calmo da morada dele. Ele olha a gente aqui agoniado, estressado, para lá, para cá, e o Senhor calmo, bem calmo na morada dele, esperando que a gente busque a presença. Vocês se lembram daquela parte de Jesus, os discípulos naquele barco, no meio daquela tempestade, aquela agonia toda? E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ô, irmãos, é fé. Se você estiver passando pela tribulação que tem me causado essa ansiedade, é fé. Veja quem te assiste. Amém, Anderson? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Bom dia, irmãos. Estava lembrando aqui, né, daquele texto que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa com graça e misericórdia. Tantos motivos, né, para agradecermos ao Senhor. Como o Senhor é generoso, como o Senhor é pródigo com cada um de nós, e a gente precisa encher o nosso coração de gratidão, né? A gratidão faz com que a gente não fique focado num problema, mas a gratidão faz com que a gente olhe para o Senhor. Esse texto que Lidiane leu, né? A gente olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. E Jesus, ele nos promete que nos daria paz. Ele vai dizer: minha paz vos dou.
porém eu não dou como o mundo dá. Muitas vezes a gente fica querendo aquela paz circunstancial, mas essa paz circunstancial é a paz do mundo, né? O que seria essa paz circunstancial? Hoje, basicamente, a gente vai perguntar para as pessoas como elas estão, e se elas estão com saúde, e se elas estão trabalhando, elas estão bem, estão com paz. Mas essa não é a paz que Cristo prometeu para a gente. O Senhor nos promete paz independente das circunstâncias, né? Paz no vale, paz em meio às guerras. E o Senhor vai nos dizer, nos orientar através do apóstolo Paulo, para que em tudo a gente faça conhecido diante de Deus, né? Tudo conhecido diante de Deus, né? Através de petições, as nossas petições, na verdade, né? Se fazer conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, e ele fala com ações de graças, né? Precisamos, além de orar, oração ali fala de adoração, de adorarmos ao Senhor, porque, na verdade, ali são 3 tipos de oração. Ele vai falar de oração, que, na verdade, ali é adoração. Ele vai falar de súplica, e também ele vai falar de ações de graças, de agradecermos ao Senhor e termos um coração grato por tudo que o Senhor é e por tudo o que Ele faz. E eu estava lembrando de uma pessoa que fez isso na Bíblia, de apresentar a sua causa a Deus, de derramar a sua alma diante do Senhor, que foi Ana, a mãe de Samuel, que não podia ter filhos, e ela ficou amargurada, ela ficou triste porque não podia ter filhos, e ela vai até o templo orar, e ela derrama a sua alma diante de Deus, toda a sua amargura, toda a sua ansiedade diante de Deus, e ao ponto de Eli achar que ela estava embriagada, mas ela vai expressar para Eli que, na verdade, ela não estava embriagada. Ela vai dizer assim, a referência é Samuel, capítulo 1. Ela vai dizer, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela colocou toda a sua ansiedade, toda a sua aflição diante de Deus. E a palavra diz que Deus não rejeita, né? Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. E tem um texto que eu amo essa palavra, que está lá em Isaías 57:15. Eu tenho tido o hábito de anotar alguns textos, eu anotei esse texto ontem, Isaías 57:15. O Senhor vai dizer assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Deus vai dizer que ele habita no alto e santo lugar. Mas ele vai dizer também, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, quando a gente apresenta a nossa causa diante de Deus, quando a gente se humilha diante de Deus, de fato Deus está lá, no alto e sublime trono, mas também Deus habita conosco, né? Quando nos humilhamos, quando apresentamos a nossa causa diante dele, que foi o que aconteceu com Ana. Ela apresentou diante de Deus a causa dela, e a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento o semblante dela já não era mais triste. Ela pôde se alegrar no Senhor, porque ela entregou a causa dela para Deus. Deus poderia dar o filho, assim como não dá. Ela resolveu confiar no Senhor. Ela resolveu esperar no Senhor. E, de fato, o Senhor, quando a gente se entrega a Ele, quando a gente se humilha diante dEle, mesmo com o coração, muitas vezes, abatido, o espírito abatido, mas a gente se volta para Deus, Deus se faz pequeno e vem fazer ele desce até nós, a graça dele vem até nós e vem suprir tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa para viver. Então, o Senhor, assim, ele é muito gracioso, o Senhor é muito generoso, o Senhor é pródigo e tem nos dado muito mais do que precisamos, muito mais do que merecemos. Então, basta a gente se colocar, né, diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus, né, e Ele, em tempo oportuno, como diz a palavra, nos exaltará. Amém? Amém, Anderson. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom. Eu vou pedir para Alan orar por essa palavra, né, que ela possa encher
nosso coração, não só nesse tempo, né? Mas que a gente possa ruminá-la, permitir que o Espírito Santo continue falando conosco, pensar a respeito. Pode ser, Alain? Amém, Jesus.